Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Pessoal, boa noite. Esse vídeo aqui é para colocar os pingos nos is. Cara, ganhamos aí do São Paulo. Os gols do Palmeiras foram legítimos. Os gols do São Paulo foram legítimos. Foi um jogaço de bola, né? E o Palmeiras saiu vencedor aí da partida. Zoei muito os São Paulinos, aloprei mesmo, né? Porque se acontecesse o contrário, com certeza eles iam nos aloprar. E assim, o que é certo, né? Foi pênalti do Alan em cima do Tapia, né? Isso não dá para negar, né? Só um clubista fala que não foi pênalti, né? O São Paulo foi sim prejudicado. No lance do Andreas Pereira, não foi para cartão vermelho, porque ele pega primeiro a bola e o pé dele desliza e pega no jogador do São Paulo, na canela do jogador de São Paulo. Então ele não teve a intenção de machucar o jogador de São Paulo e não era para ter sido expulso aí, como vários São Paulinos reclamaram, falaram, né? Então é isso, né? Hoje o São Paulo foi prejudicado, foi pênalti, mas também tem uma coisa. Foi vergonhoso o São Paulo abrir 2-0 e ter tomado uma virada impressionante, né? Uma virada espetacular, né? Foi vergonhoso isso, como foi vergonhoso também naquele Paulista o São Paulo ter ganhado no Morumbi de 3-1 e o Palmeiras venceu no jogo da volta por 4-0. Então assim, o São Paulo é um time bundão, é um time cagão. A verdade é essa, né? Como que os caras na própria casa deles deixam um rival virar o jogo dessa forma? Ah, mas se fosse marcado o pênalti, o São Paulo poderia ter feito 3-0. Claro, poderia, mas também poderia errar o pênalti. E se fizesse os 3-0, era capaz do Palmeiras virar, porque o São Paulo é um time tão bundão, tão cagão, os jogadores. Não tô falando da instituição, tô falando desse time aí do São Paulo, que caiu pra LDU, agora perdeu pro Palmeiras de uma forma vexatória. Então, era capaz do Palmeiras virar, porque isso tá no sangue do time do Abel. Isso é o DNA do Palmeiras. Parecia aquele jogo lá contra o Botafogo, no Brasileirão de 2023. Que o Botafogo abriu 3-0 e o Palmeiras virou para 4-3. Então é isso, né? Esse vídeo aqui é para falar que o São Paulo, sim, foi prejudicado, né? Mas o Palmeiras também foi prejudicado várias vezes, né? Vou citar uma contra o São Paulo, na verdade duas. Aquele gol do Adriano no Paulista de 2008. Na Copa do Brasil lá, que o VAR, a CBF, sumiu com a gravação lá, com as imagens, com o vídeo. O Caleri estava muito impedido e foi dado um gol irregular para o São Paulo. Então o Palmeiras também já foi muito prejudicado. E na verdade essa arbitragem do Brasil é uma porcaria, é um lixo. Toda rodada tem reclamação de arbitragem. O Grêmio foi prejudicado nessa rodada contra o Bragantino, né? Deram um pênalti absurdo pro Bragantino. E por que não estão falando tanto desse absurdo? Desse roubo aí, né, contra o Grêmio?
Porque o Grêmio não tá disputando o título. Por que estão falando muito do Palmeiras? Porque o Palmeiras está incomodando, está disputando o título, né? Porque o Palmeiras está numa crescente, o Flamengo está caindo, o São Paulo está caindo, o futebol. Então, por isso que estão falando mais do Palmeiras. Porque é o time hoje líder do campeonato, porque está em alta, né? Porque assim, era para falar de todos os times que estão sendo prejudicados. Todos, né? São Paulo, naquela Copa do Brasil lá, que eliminou o Corinthians, fez um gol de mão com o Lucas. Então, assim, São Paulino não é vítima também. Ele também é beneficiado, né? Todos os times são beneficiados e ajudados. Claro, historicamente, uns são mais que os outros. Por exemplo, Corinthians e Flamengo. Isso é fato, isso é histórico, né? Corinthians e Flamengo são os times mais ajudados do Brasil. Isso é fato, não é porque eu sou clubista nem nada. Isso é fato, são números, né? Aí o Crespo vem na entrevista e fala que nunca viu algo tão absurdo. Nunca viveu algo tão absurdo. Cara, o Crespo jogou no campeonato italiano, que teve muito roubo lá na época que ele jogou. O Crespo não viu a La Mano de Dios do Maradona, Crespo? Você não viu isso? Então, cara, isso foi uma coisa absurda que ele falou, né? Isso que é absurdo, que você nunca viveu algo parecido. Ele quis dizer, nunca viveu algo tão absurdo de roubo, né? Ele jogou no campeonato italiano, que teve roubo na época que ele jogou. Teve roubo lá no campeonato. Então, cara, não dá pra entender, né? Mas é isso, pessoal. O vídeo é esse, Palmeiras foi ajudado, mas também não dá pra deixar de falar da vergonha que foi o São Paulo aí, por ter tomado mais uma virada histórica aí do Palmeiras, no próprio Morumbi, né? Então é isso, pessoal. Compartilha aí o canal, dê o like, muito obrigado a todos. Só para colocar os pingos nos is e tamo junto. Avante palestra.